Bom, gente, aqui nesse trabalhinho nós vamos usar dessas bandejinhas maiores, umas 2 ou 3, mais ou menos. Aí vai depender o quanto de firmeza você quer dar pra ela. Eu vou colocar umas 3, uma coladinha na outra pra ficar bem firme. Eu tô usando aqui, ó, uma tampinha dessas caixinhas menores de isopor. Eu achei que ela tem uma sustentação boa, mas pode ser uma placa também, não tem problema. E eu vou usar desse outro isopor aqui também, tá bom? Então, pra começar, eu vou passar aqui o desenho. Vou colocar o desenho aqui onde eu quero e eu vou recortar. Aqui, gente, só um detalhe, que essa bandeja e essa tampinha, olha, dá o tamanho certinho. Então, eu não preciso fazer nenhuma emenda, tá? Mas aí vocês dimensionam aí. Se você não tiver do mesmo tamanho, você pode usar menor ou fazer as emendas, tá bom? Então, aqui, gente, ó, recortei um retângulo de 12 por 8. E aí, aqui eu vim reforçando essa parede pra deixar ela mais grossa. Olha, tá vendo como ela ficou? São 3 placas aqui, uma coladinha na outra. E aí, ó, eu fui pela parte de trás, ó, e eu só venho aqui reforçando. Venho medindo, corto, colo aqui, encaixo aqui colando, e depois eu corto o excesso pelo outro lado, ó. Bem simples, tá bom? Pode usar cola quente, pode usar a cola instantânea de viscosidade média, pode usar a própria cola de isopor, tá? A diferença é que a cola de isopor ela demora mais, enquanto essas outras colam rapidinho, tá bom? Então, ó, daí eu venho aqui e corto o excesso pelo lado de cá, tá vendo? Aqui eu vou dividir essa minha tampa ao meio, porque eu não quero ela muito grande. Então, eu venho, vou cortar. Vou cortar pra eu usar só a metade. Ó. Daí, agora, o que eu vou fazer, ó, é juntar aqui pra ela ficar paradinha assim, né? Pra ela poder ficar parada, tá bom? Eu vou juntar aqui. Agora, o que eu vou fazer é colocar esse daqui aqui, mas eu quero que ele faça uma subida, faça um desnível aqui. Então, primeiro eu vou medir, né? Vou cortar aqui o tamanho que eu preciso. E depois, eu vou cortar, vou tirar assim, ó. Bem irregular, não precisa ter regularidade nenhuma aqui, porque a ideia é deixar bem irregular mesmo. Eu quero ele bem, ó, bem assim, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Só vou tirar um pouco as bolinhas, mas eu quero isso. Agora aqui, gente, eu vou colar. Vou colar aqui. Olha só como ficou. Vou colar aqui. Vou colar mais umas partezinhas aqui. Aqui não tem problema ficar bem desigual, tá? A ideia é só preencher mesmo, tá? Aqui é mais difícil usar a cola instantânea, porque esse isopor aqui, mesmo a de densidade média, ela tende a derreter. Então, eu uso a cola quente, tá? Não muito quente, não muito quente. Aí, você vem colando aqui, montando esse pedaço, tá? Agora, eu vou pegar aqui um outro pedacinho de isopor pra eu fazer aqui um degrau, pra eu fazer aqui uma subidinha. Então, eu venho e eu vou cortar assim, ó. E aí, aqui, eu vou medindo, tá? Até ficar do jeito que eu quero. Aqui não tem muito o que fazer, porque vai depender de quanto de inclinação você colocou aí no seu trabalhinho, quanto ficou, tá bom? Tá vendo? Ó, a gente vai cortando e vai testando, tá? Um pouco mais baixo. Um pouco mais fino eu acho. Ó. Assim. Ó, tá vendo? E a gente vai montando aqui até ficar o degrau na altura que você quiser. Agora, gente, eu tenho aqui, ó. Essa massinha é grafiato. Minha vizinha, ela fez uma obra aqui e ela sobrou um monte, ela me deu. Então, eu vou reaproveitar aqui. Mas se você não tiver, você pode fazer com cimento, a massa
argamassa, o que você tiver aí. Até a massa acrílica também dá pra fazer. Ou se não, você pode usar plaquinhas e fazer uma calçada de pedra aqui. Nesse vídeo aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Nesse vídeo eu ensino a fazer esses detalhes em pedra, tá bom? Mas basicamente o que eu vou fazer aqui, ó, é espalhar, revestir tudo isso daqui com esse grafiato. Aqui na parede, tudo. Vou revestir toda essa minha moldura aqui com grafiato. Vou deixar secar bem pra gente vir pro próximo passo, tá bom? Pra fazer o portão, eu vou pegar aquele retângulo que eu já cortei, que eu destaquei lá daquela parede. E eu vou só diminuir um pouquinho aqui, ó. Porque eu quero que ele fique com um vão. Eu quero que ele fique com um vão. Depois, eu vou picar aqui uma parte na parte de baixo, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso daqui, quebrando aqui as partes de baixo. Depois, gente, eu vou fazer o efeito de madeira mais rústica. Esse passo a passo tá nesse vídeo aqui, ó. Se você não viu ainda, volta lá pra você ver que eu explico bem detalhado. E aí eu vou fazer aqui esse efeito que tem nesse vídeo aí. E aí a gente vai vir pra montagem do portão. Ó, depois que eu fiz as marcações das ripas de madeira, eu vou destruir um pouquinho assim também, ó, entre elas, pra não ficar tão certinho, tá vendo? Você vem aqui, arranca um pedacinho, ó, desse jeito, tá? Ó, assim, aqui em cima. Aqui, gente, eu fiz também um batente, ó, mesmo efeito, madeira, mas aí eu cortei 1 centímetro, ele já tinha meio de espessura, né? E aí, pra eu colocar assim, depois lá naquela entradinha que a gente fez. Aí aqui, gente, ó, se vocês quiserem, vocês podem colocar essas travessas no portãozinho, que fica legal também. Mas eu quero fazer como se essa travessa estivesse pelo outro lado, né? Que a gente estivesse vendo o lado direito aqui. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer só a marcação dos pregos. Então, eu venho, tiro a ponta da minha caneta e eu venho fazendo assim, ó. Bem devagar. Ó, tá vendo? Aos poucos, para não estourar o isopor. Mas eu venho aqui fazendo como se fossem pregos, ó. Assim, só uma marcaçãozinha. Na mesma linha, né? Pra ficar parecendo que tem alguma coisa atrás. Ó. Desse jeito, ó. Tá vendo? Assim. Aqui, gente, eu esqueci de fazer antes de pintar, mas eu vou fazer um buraco por onde vai passar a corrente, tá bom? Então, eu venho aqui mais ou menos no meio, ó. Eu faço um buraquinho, ó. Vou fazer desse jeito. E no batente que vai ficar aqui desse lado, eu também vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Que daí depois eu consigo passar a corrente por aqui, tá bom? Aqui onde ficaram essas partes como se fosse quebrado, ó. Eu preciso imitar como se fosse a madeira. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu pincel e vou pintar numa cor. Eu tô usando marrom pra simular como se a madeira tivesse quebrado aqui nessa parte, né? Então, essa parte, ela tá, teoricamente, ela tá sem tinta, ó. Aí eu venho e vou pintar aqui essas partes fundas, só o fundo, tá? Ó, desse jeito. Agora aqui, gente, pra dar uma aparência de envelhecida nessa peça, eu uso sépia. Venho aqui, molho o pincel e venho espalhando desse jeito aqui. Já passo e já venho com o meu paninho e dou uma limpada, ó. Aí ele já dá uma envelhecida. Eu não sou muito fã de usar o betume, porque eu acho que ele é difícil de limpar depois, então eu não gosto muito. Prefiro tudo que seja à base de água. Então eu prefiro usar a tinta na cor sépia pra dar essa aparência de envelhecido, tá bom?
mas é opcional. Se você tem aí o betume e quiser usar o betume, aí você usa o betume, tá? Pra fazer aqui o detalhe do prego, eu tô usando o metálico conhaque. Metálico na cor conhaque, olha. Vou pintar só aqui dentro, ó. Mas pode ser o ouro negro também, tá bom? Também é uma cor muito parecida. Vou fazer um detalhe aqui nesses pregos para simular ferrugem. Então eu venho aqui, ó, eu tô usando terracota. E aí eu venho, molho o pincel e eu defino, né, o lado que eu quero para minha peça, qual é o lado de baixo, qual é o lado de cima, tá? E aí eu venho e eu vou fazer aqui, ó, só aqui embaixo, ó. Só assim. Exagerei um pouco, vou limpar e começar de novo. É pouca coisa, tá, gente? É pouquinho, bem pouquinho mesmo, eu não quero muito. Ó, venho, tiro o excesso, né, pra não acontecer de novo, ó. E venho aqui. Isso, agora sim. Ó, tá vendo? Só na parte de baixo, porque eu não quero que apague esse leve brilho que ficou no meu, do minha tinta conhaque, ó, do prego. E é basicamente isso, ó, venho aqui e faço aqui ao redor, como se a ferrugem tivesse descido, tá vendo? Assim. Ok? Fazer, gente, aqui o cadeado, olha, eu peguei uma correntinha dessas de bijuterias, peguei um pedacinho de arame, de alumínio mesmo, arame de alumínio, na cor dourada, ó, e eu venho aqui com uma massinha epóxi, e eu só venho moldando aqui o formato do cadeado, ó, aí é bem tranquilo, ó, você pode usar a própria estilete para ir deixando ele, ó, no formato. Aí aqui, ó, desse jeito, tá bom? Ó, vem ajeitando, que daí ele já fica aqui com esse formato, olha. E a gente nem vai precisar pintar, porque o cadeado é dessa cor mesmo, né, da massa epóxi. Claro que se você quiser pintar, você pode pintar, mas pode já aproveitar essa própria cor, tá? Bom, gente, minha peça já tá seca, já está sequinha, olha. E aí, eu vou pintá-la agora. Eu fiz aqui uma misturinha de tinta ocre com branco, pra chegar nesse tom aqui, ó. E eu vou pintar. Vou pintar toda essa parte aqui da parede. Tanto aqui dentro também, olha. Se vocês quiserem deixar aparente, pintem também aqui do lado de cá, pra ficar um acabamento bonito atrás. E aí, se vocês forem deixar o acabamento visível atrás, façam também esse mesmo trabalhinho do lado de cá, pra ficar bem bonitinho. Aí você vai ter os dois lados da sua peça vão poder ficar visíveis, né? E com um acabamento bem bonito, tá bom? Então, eu vou pintar aqui, vou deixar secar pra gente vir pro próximo passo. Agora aqui, gente, só vou dar uma sujadinha nesse chão pra ficar mais natural. Eu venho com o meu rolinho, ó. O rolinho tá molhado, passei na tinta marrom primeiro. Vou passar essa camadinha. Vou deixar secar e vou passar a outra camada. Ó, só pra ficar um pouco mais natural. Agora, ó, com o rústico também, meio molhadinho, ó. Venho, também dou uma manchada aqui nessa parte. Agora eu vou vir fazer os detalhes de envelhecido aqui na parede. Tô usando aqui o preto mesmo, ó. Mas eu vou descarregar bem o pincel. Só dou uma sujadinha no pincel, aquela descarregada. O pincel tem que estar seco, ó, bem seco. E aí eu venho, ó, fazendo assim. Só pra dar uma sujada aqui nessa parede, tá bom? Ó, pouca coisa, mais aqui assim nessas partes. Assim, aqui por dentro. Aqui embaixo, na parte onde que sai do solo, né?
A gente pode pôr um pouquinho mais. Mas é isso. Ó. Pra dar uma impressão de envelhecido. Tá bom? Agora eu vou começar a montagem do portão. Venho aqui, meço aqui o tamanho, ó. Vou medir. E aí eu vou encaixar aqui pra colar, olha, bem assim. Vou colocar assim, deixando uma bordinha aqui. Desse jeito, ó. Ele vai passar um pouquinho pra cá, tá bom? Desse lado e desse lado. Aí vão ser os batentes. Vão ser os meus batentes. Aqui, gente, eu vou encaixar o meu portãozinho. Só que eu quero que ele fique encaixado bem rente aqui, ó. Dentro dos batentes. Então, eu vou... Na verdade, eu poderia até fazer assim, né? Mas como eu quero fazer um acabamento mais bonitinho ali atrás, eu vou colocá-lo por dentro. Então, eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Eu vou cortar o excesso pra eu poder encaixar ele aqui dentro, tá? Venho aqui, vou tirar uma faixa aqui, ó. Porque eu quero que ele fique bem encaixadinho aqui. Ainda não foi o suficiente, vou tirar mais um pouquinho. Agora sim. E aí eu vou encaixá-lo aqui. Eu esqueci do combinado que eu tinha feito com vocês, olha. Eu fiz o furinho, mas na hora de cortar eu cortei fora. Mas não tem problema, a gente faz de novo o furinho aqui pra poder passar o puxador, tá vendo? Aqui o meu cadeado já secou, tá bem sequinho. E aí, só vou colocá-lo aqui, né? Tem que passar pelo lado de dentro, assim. Agora aqui, gente, eu tenho aqui uns fios de sisal. Esse daqui, na verdade, eu peguei daquelas bolinhas de cheiro, sabe? Que as pessoas vendem nas ruas. E aí a gente vai fazer alguns matinhos aqui. Eu vou usar a cola quente pra colar. E depois a gente vai fazer um acabamento com a outra cola. Com a cola PVA, tá bom? E aí a gente vai fazer um acabamentozinho. Então eu venho aqui, ó. Venho cortando. Bem aleatório mesmo. Bem aleatório. Faço aqui o formato da moitinha, ó. Corto um maior, outro menor. Dou aquela desfiada, ó. Tá vendo? Vai ficar bem desigual mesmo. Colo aqui. Um pouquinho de cola. E aí eu vou colocar em algumas partes aqui. Vou colocar aqui, um pouquinho aqui, tá? Aqui embaixo. Agora, gente, para fazer um detalhe aqui de musgo, eu vou vir com uma cola PVA. A cola PVA eu vou usar agora, porque a cola PVA, adesivo PVA, ele não solta depois com se eu molhar, né? E essa peça, ela vai ser para ficar no jardim mesmo. Então, eu vou vir com adesivo PVA e vou simular aqui, ó, como se fossem musgos, tá? Não é o capim, seria, né? Seria o musgo. Esse musgo pode ser serragem bem fino, não pode ser serragem bem fininho, e aí ele fica com a aparência de musgo. Então, eu vou fazer em algumas partes, olha. Vou fazer inclusive aqui. Eu venho, passo a cola, passando a cola, e aí eu venho, olha, com a serragem bem fininha, ela é bem fininha mesmo, ó. E venho jogando aqui, já pintei ela também com a tinta PVA. E aí vai dar a impressão de que são musgos crescendo, ó. Tá vendo? Ó. Aí fica com essa aparência aqui, tá bom? Daí, pra finalizar, eu posso colocar os vasinhos que eu quiser, né? Mas eu escolhi esse daqui, vou colocá-lo aqui, nesse cantinho, vou prender ele aqui, vou colar. Esse vasinho já tava pronto aqui, então foi só colocar. O vasinho eu colei aqui com cola quente. E aí vou também colocar um pouquinho de musgo aqui, ó, em volta dele.
como que se ele tivesse integrado aqui, né, no chão, ó. Desse jeito. Aqui quebrou. Vou pôr um pouquinho de musgo aqui também. Dar uma disfarçada. Ó. A parte de dentro aqui, né? Ó. Bom, gente, então esse daqui foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz assim de propósito que ele ficasse vazado para dar a impressão de ser o portão de um jardim mesmo, né? Pra gente colocar em algum lugar e poder enxergar do outro lado. E é isso, galerinha. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês aí, porque tudo isso ajuda muito o canal. Comentar, compartilhar, principalmente compartilhar, indica aí para os amigos. Se você não viu os outros vídeos, vai lá no canal agora, maratona os outros vídeos, porque tem muita coisa, já tem muita aula que dá para você aprender, várias técnicas, várias opções para vocês fazerem, tá bom? Gente, muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!